família, um projeto de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa relação que existe entre a fé e a família, tá? Então nós vamos estar falando sobre isso. No final a gente vai estar orando aqui, abençoando as famílias, abençoando as pessoas, abençoando o coração, né, das pessoas em nome de Jesus. Eu queria ler aqui o Salmo 128. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como videira frutífera na sua casa. Seus filhos serão como brotos da oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz sobre Israel. Que é o Salmo, né, da família, onde Deus traz uma bênção especial para a família. Gente, não existe maior representação de Deus nessa terra do que a família. Não existe maior representação de Deus nessa terra do que a família. A família, nós falamos na primeira aula, é o ambiente de maior aprendizagem do ser humano. É o ambiente que nutre o ser humano com o amor fundamental, pelo menos deveria. É um ambiente que nutre o ser humano de amor fundamental, que é palavras de afirmação, que é tempo de qualidade e toque físico. Isso se chama amor fundamental. É o que deveria nutrir o ser humano, é o que deveria trazer para ele a sua base para que ele viva. Então, a família é o maior laboratório de aprendizagem do ser humano. Muitos acham que é a igreja que vai doutrinar as crianças, muitos acham que a escola que tem um papel de educar o filho e a filha. Claro, a escola tem um papel, a igreja tem um papel, mas o maior laboratório é o lar, é a família. E aqui no Salmo 128, para a gente introduzir, mas vou entrar em outros detalhes, como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Está falando, o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele é feliz. Ele comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. E olha que interessante, gente. Quando ele está falando aqui da bênção de Deus, né? Vai ser feliz, vai trabalhar e aquela coisa toda, ele traz a figura da família. Porque um homem só é completo, uma mulher só é completa quando a família vai bem. A família, como eu disse no início, é a maior representação de Deus nessa terra. Então, ó, como é feliz e abençoado o homem que teme ao Senhor. É a afirmação do Salmo 128. Aí ele vem dando o exemplo, ele vem trazendo características dessa bênção para esse homem. Como então eu identifico que esse homem é abençoado? Pelo Salmo 128. Ah, a sua mulher será como uma videira frutífera na sua casa. Seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Gente, mulher como uma videira frutífera. Vamos trazer a figura da videira, né? Que é a planta que gera uvas. Você que teve aí a oportunidade já aí numa plantação de uvas ou ver algum vídeo pela internet, né? Aquela plantação enorme, aquelas uvas bonitas onde se produz vinho, aonde, né, é tirado ali o próprio fruto. Como é que você tem uma videira frutífera? Uma videira frutífera ou qualquer árvore, né, para ser frutífera, com muitos frutos, com frutos vistosos, é uma árvore nutrida, é uma árvore cuidada, é uma árvore aonde se dedica um tempo para ela. Então ele está falando do homem abençoado, não é só o homem que sai para trabalhar e vai ser o provedor do lar. É o homem cuja mulher é cuidada, cuja mulher é nutrida, cuja mulher é dado a ela o devido respeito, o tempo que ela precisa. Essa mulher vistosa, essa mulher como uma árvore frutífera, ele está falando, representa, é um reflexo da bênção de Deus sobre a vida desse homem no seu lar. E não só a esposa, mas também os filhos.
como brotos de oliveira ao redor da mesa, aquela mesa bonita com a família reunida, onde se faz ali as refeições, onde se conversa, onde tem um tempo de qualidade com a família. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim será abençoado. Como? Trabalhando, ok, gerando, ok, produzindo, ok, mas tendo a sua família como um lugar de cura e de bênção. Então, gente, a maior representação de Deus aqui na Terra é a família. É a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, ele diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente o da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então não dá para você falar assim, nossa, eu acredito em Deus e arrebenta com a sua casa, com a sua família. Não dá para você dizer que é um cristão se você não cuida da sua casa, da sua família, porque está dizendo, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, negou a fé. E é pior do que o incrédulo. Vamos então trazer para o lado positivo. Se alguém cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem confirmado a sua fé e é um crente de verdade. Eu estou trazendo, parafraseando esse versículo na positividade. Então, se alguém cuida dos seus e da sua família, tem demonstrado a sua fé e é um crente de verdade. Então, eu demonstro a minha fé. Eu demonstro em quem realmente eu acredito quando eu cuido da minha família. Gente, se vocês, compreenderem isso, vocês vão ter uma visão de família completamente diferente. Aonde está a representação de Deus nessa terra? Na família. Deus, usa as figuras da família para demonstrar como ele age. Só para você ter uma ideia, lá no fim dos tempos, lá no Apocalipse, o que vai ter lá no céu? Um casamento, as bodas do Cordeiro. Há uma representação do casamento, da união. A Bíblia chama a igreja como a noiva, e Jesus é o noivo, representação da família, para a gente compreender, entender que nós estamos num processo de finalizar esse casamento, finalizar essa união com Cristo na glória. Deus usa isso para que a gente compreenda quão importante é, a união, o matrimônio. E o matrimônio está representado no céu, na maior festa que vai ter as bodas do Cordeiro. Que coisa linda! A representação de um casamento, finalizando esse ciclo entre Cristo e a igreja, Jesus reinando absolutamente sobre tudo e todos, e nós junto com ele, como um casamento. Aonde que ele vai, qual é a figura que ele traz para mostrar para a gente a coisa mais maravilhosa que vai acontecer no céu, as bodas do Cordeiro. Como que o homem compreende isso? Através do casamento. Como é que nós estamos trabalhando agora? Nós estamos nos preparando como a noiva se prepara para encontrar com o noivo. Nós estamos em preparação. A Bíblia fala que a salvação ela deve ser conquistada dia após dia. A Bíblia fala seguir a santificação. Ou seja, a santificação é um processo diário. Quando eu estou fazendo isso, eu estou me preparando. Para quê, gente? Estou preparando para quê? Para o casamento, para as bodas do Cordeiro. É como uma noiva que se prepara para encontrar com o seu noivo. Gente, não tem representação mais maravilhosa aqui na terra de Deus do que a família. Olha que interessante, a gente não tem condição de desvincular isso, porque 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, olha o que fala: maridos, vós igualmente vivei a vida do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida,
para que não se interrompam as vossas orações. Ué, mas como assim, gente? Ele está falando aqui que tem uma relação enorme. Da forma que você trata a sua esposa, ó, forma que eu trato a minha esposa e oração. O que Pedro está dizendo? Gente, maridos, vivei a vida do lar com discernimento, tendo consideração pela sua esposa, que é a parte mais fraca. Trata ela com dignidade, trata ela bem. Porque se você não fizer assim, as suas orações, para que não interrompam as vossas orações. A minha oração pode ser interrompida, claro, se eu tratar mal a minha esposa. Se eu tratar mal a minha esposa, a minha oração pode ser interrompida. Meu Deus! Não tem jeito, gente, eu desvincular Deus da família. Não tem jeito eu desvincular a fé da família. Estão ligados. A Bíblia está falando, gente, se você trata mal sua esposa, maridos que estão aqui me ouvindo, se você trata mal sua esposa, pode ser que a sua oração está passando o teto. Ah, mas o que tem a ver tratar a esposa com oração? Porque não tem jeito de desvincular essa relação entre fé e família, entre Deus e família. Que coisa! Que coisa! Então, falando do Salmo 128, ó, a bênção de Deus está representado quando eu estou bem aqui com a minha esposa, com os meus filhos, quando eu estou aqui, né, em harmonia na minha casa. Isso representa a bênção de Deus do Salmo 128. Representa a bênção de Deus do Salmo 128. 1 Timóteo, que nós falamos aqui, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, se eu não cuido da minha família, cara, essa fé tá fraca. Falamos aqui, relação entre oração. Marido, se você não cuida da sua esposa, sua oração pode estar sendo impedida, não pode estar passando do teto. Isso é seríssimo. Sério, sério demais. É sério demais. Olha o que a Bíblia fala sobre liderança de igreja, por exemplo. Quando Paulo vem falando com Timóteo, que era um jovem pastor da época, que estava formando a igreja, e Paulo dá instruções para esse homem, Timóteo, para que ele então, na formação da liderança da igreja, das pessoas que iriam cuidar de outras, no quesito espiritual, no quesito igreja, o que ele fala? É necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de quem? De uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ah, pelo amor de Deus, gente. Olha o que Timóteo está recebendo de instrução de Paulo. Que o bispo, o líder, o presbítero, né, o pastor, quem cuida da igreja, tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher. E qual é a representatividade? Que ele governe a sua casa, que ele governe, que ele cuide da sua esposa, que ele cuide dos seus filhos. Por quê? Paulo fala para Timóteo, como ele pode cuidar da igreja, cuidar das pessoas, sendo que a maior representatividade de Deus na face da terra, a sua família, está quebrada. É sério, gente. Faço um alerta aqui rapidamente aos líderes, aos pastores, que muitas vezes estão cuidando da igreja, se dedicando à igreja e se esquecendo da sua família. Temos desafios enormes, eu tenho N desafios aqui em casa. Todos têm. Agora, nós não podemos negligenciar a família em favor de uma fé. Nós não podemos negligenciar a nossa família. A minha primeira igreja é a Tatiana, é o Abner e a Letícia. O lugar que eu vou ministrar, primeiro lugar, é com a minha família. É aqui com os meus aqui, gente. As primeiras cabeças que eu boto a mão para orar são nas pessoas daqui da minha casa. O primeiro lugar que eu vou pedir perdão e aprender é aqui em casa. Aprender a perdoar. Né? É o lugar que eu sou mais vulnerável. É o lugar que eu sou mais aberto ao aprendizado, aqui dentro da minha casa. Depois nós vamos lá ajudar o outro. Depois nós vamos falar para o outro. Depois eu vou estender as mãos para o outro. Mas aqui, a minha primeira igreja. É seríssimo. É tão sério que Paulo traz a instrução aí para Timóteo.
É muito sério. Olha o que a Bíblia fala em Malaquias, capítulo 4. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não veja e fira a terra com maldição. Gente, todo avivamento, todo trabalhar de Deus nas igrejas, nos lugares, nas cidades, passa por uma restauração familiar. E é isso que o profeta está falando aqui, ó, vou converter o coração dos pais dos filhos aos pais, para que eu não veja e fira a terra com maldição. Tudo vai passar por uma restauração familiar. A igreja vai ser saudável, as pessoas serão saudáveis na igreja quando nós tivermos famílias restauradas, quando nós tivermos pais se voltando aos seus filhos. O que é pai se converter ao filho? Pai que está olhando assim, cara, meu modelo de educação não está funcionando. Eu estou sendo grosseiro, eu estou sendo estúpido, e eu me volto para melhorar o meu relacionamento com meu filho, para melhorar a minha conduta com ele, para melhorar a forma de discipliná-lo, de educá-lo, de instruí-lo. E quando é que o filho se converte ao pai? Quando o filho percebe que ele precisa obedecer e honrar seu pai e sua mãe para que seus dias possam ser abençoados e felizes. Quando ele percebe que a sabedoria que está no pai e na mãe, pela própria experiência de vida, vão levá-lo a um outro nível, se assim ele obedecer, se assim ele se atentar. Então acontece essa conversão do filho com o pai, quando ele recebe isso no coração e entende, cara, eu tenho que ouvir o meu pai, eu tenho que ouvir a minha mãe, eu tenho que estar atento ao que Deus vai fazer na minha vida através deles. Então, um avivamento passa por uma restauração familiar, em nome de Jesus, queridão. Que a igreja cresça, que a igreja prospere, mas que nós sejamos pais que se voltem para os filhos, pais que sabem pedir perdão, pais que sabem renunciar quando errar em algum momento, reconhecer seus erros, que nós tenhamos filhos obedientes, filhos que aceitem a correção do pai, filhos que peçam aos pais. Outro dia eu estava com o meu menino aqui, o Abner, e a gente tem orado muito, né, cara? Mas eu fiquei muito contente no momento que ele estava lá. Eu falei, seu pai, o senhor ora por mim, passando numa luta. Eu falei, pai, o senhor ora por mim, que lá me deu uma alegria grande. Passando a dificuldade, passando a tribulação, mas ele falou, pai, ore por mim. Então aquilo foi muito bom ouvir aquilo, porque eu pude perceber, né, que ele estava assim, eu confio que o senhor é um homem de Deus e que pode orar por mim, que pode falar com Deus para me ajudar. Então foi muito bom ouvir aquilo. E continuamos com os desafios, orando, entende? Orando. Então vai passar por quando o filho puder pedir para você, pai, orar por ele, para você, mãe, orar por ele, e você orar pelos seus filhos, abençoá-los e não amaldiçoá-los. Declarar palavras de vitória e não palavras de maldição para os seus filhos, porque o seu lar é a maior representação de Deus nessa terra. Ah, eu quero ter uma comunhão com Deus, quero ser um crente, um cristão de verdade. Se a sua família estiver destruída, vai ficar bem complicado. Onde que Deus quer fazer? Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua família. Tá bom? Não adianta você falar que vai na igreja e quebrou o relacionamento com o pai, com a mãe. Não adianta você falar que vai na igreja e quebrou o relacionamento matrimonial. Seu casamento é uma desgraça, tá quebrado, gente. Em nome de Jesus. Deus quer restaurar a família. Deus quer entrar com provisão. Deus quer trazer vitória para o lar. Em nome de Jesus. Olha o que o profeta Joel disse o seguinte: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Por que Deus quer derramar o espírito dele sobre os filhos, quer derramar o espírito dele sobre os velhos, sobre as filhas? Por quê, gente? Por que Deus quer abençoar a família? Porque a família é importante para ele.
Por que que Deus quer te abençoar? Porque você é importante para Ele, a sua casa é importante para Ele. Porque a sua casa é um lugar de bênção. Em nome de Jesus. Deus quer fazer isso. Deus quer trazer algo maravilhoso para os lares, para as casas. Por que que a gente luta, irmão? Luta. A gente, cara, não pode. O cara casou, não separa. Né? A gente fala, pô, o cara casou. Ele não pode viver na vida da desgraça. Ele não pode viver divorciado. Qual o caminho, então, de restauração? Porque quando há uma restauração no lar, nós vemos claramente a manifestação de Deus. Que Jesus, quando morreu na cruz, qual foi o motivo? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não apodreça, não acabe, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida dos restaurados pelo amor de Deus, a vida dos restaurados pela graça de Deus. Então, estamos conversando, seu casamento não pode acabar, lute pelo seu casamento. É como se você estivesse falando assim, queridão. Entenda isso que eu estou te dizendo aqui. Eu não posso divorciar. Eu não posso abandonar minha esposa. É como se eu estivesse rompendo um laço, uma aliança. É como se eu estivesse falando, não tem condição de eu viver com Deus. Eu não posso romper o casamento, porque o casamento reflete a união entre Cristo e a igreja. Cristo fez de tudo para redimir a sua igreja. Tanto é que Paulo fala, maridos, amai vossas mulheres. Como? De que forma? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meu Deus do céu. E mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é a Cristo. Pô, se eu tenho um marido que ama a esposa sacrificialmente, nesse nível, e uma mulher que se submete ao seu marido nesse nível, você vai me desculpar, dificilmente pode ter um divórcio nesse ambiente. Não vamos entrar no mérito agora do divórcio, aquela coisa toda, se pode divorciar, se não pode, eu não quero entrar nisso, nós vamos trabalhar uma aula só sobre essa questão do divórcio. Eu quero trazer a nossa visão para você sobre o divórcio, sobre, pastor, mas houve um adultério, posso divorciar? Eu quero trazer uma aula aqui topzera para você, vai ser linda essa aula, você não pode perder. Família é um projeto de Deus, gente, então eu quero trazer aqui para você só sobre esse assunto. Você vai, ou você vai escandalizar, ou você vai aprender, ou você não concordar, não importa, mas vai ser muito claro, muito assim, e engraçado, né, quando a gente vai falar sobre família e qualquer assunto, assim, no caso nós sobre família, nós temos alguns referenciais. Eu, quando fui preparar esse estudo sobre divórcio, não estudei na minha cabeça. É lógico, a gente estuda, a gente tem uma visão, só que a gente tem que pesquisar, buscar quais homens de Deus que são referenciais nesse país sobre família, para me ver qual a visão deles, para me construir um pensamento, ok? Então, esse pensamento construído não foi mais da minha cabeça, eu acho que é assim, e criei uma doutrina, não tem nada disso, mas isso é um assunto para frente. Então, o divórcio, né, a quebra da família, é como se falasse, cara, não tem condição de viver com Deus, vou viver separado dele, porque não deu certo, não dá como, não existe isso. A família é a maior representação de Deus nessa terra. Deus vai criar o homem e cria a mulher. E ali ele está se relacionando com o homem. E ali ele está se relacionando com a mulher. E ali eles estão juntos, eles estão conversando. Deus todo dia vinha falar com o homem. Que isso, gente? Que coisa maravilhosa que é a presença de Deus na família. Que coisa linda que Deus fez quando cria o homem e cria a mulher. Que coisa maravilhosa, a primeira família. Deus é o maior interessado no resgate e na restauração dos lares e das famílias. Em nome de Jesus. Tá bom? Bem, então, recapitulando aqui, eu queria que você entendesse, quando a gente lê no Salmo 20, como que eu entendo que o Salmo 128 é o Salmo da bênção da família? Onde que está a bênção? Quando ele vê, sua esposa está nutrida,
Os seus filhos estão nutridos. Nutridos que eu falo não é só de comida não, tá, gente? De amor, de respeito, de carinho, de tempo. Esse cara é abençoado. Essa família é abençoada. Quando eu percebo, né, que a minha oração como homem está sendo impedida, porque a Bíblia falando, marido, cuida da sua esposa aí, tem discernimento para cuidar dela, porque pode ser que a sua oração está sendo impedida se você não está cuidando bem da sua mulher. Timóteo falando, se você não cuida dos seus, especialmente da sua família, negou a fé, e pior é do que o incrédulo. Então, cuidando da minha família, cuidando do meu lar, eu estou expressando a minha fé. Eu estou expressando a minha fé. Cuida da sua casa, da sua família, do seu lar. Fazendo assim, você vai estar expressando a sua fé. Ah, mas a minha fé é participar do Voluntários do Amor, e nós distribuir cesta básica, e nós ajudar na casa de recuperação, e nós ajudar o anjo acolhedor. Amém, vamos fazer isso. Mas, em primeiro lugar, vamos fazer na nossa casa, vamos fazer em casa, vamos cuidar aqui. Primeira igreja, minha família, os meus filhos, a minha esposa, vamos cuidar bem, vamos nutrir. Aqui que eu abraço, aqui que eu aprendo a abraçar, aqui que eu aprendo a beijar, aqui que eu aprendo a perdoar, aqui que eu aprendo a abençoar, aqui que eu aprendo a profetizar vitória. E eu faço isso aqui. Imagina que coisa triste é para um filho ver o pai, por exemplo, ou na igreja, em qualquer lugar, abraçar a pessoa. Ô, querido, você é muito especial. Você é uma bênção. Deus te ama. E o filho olhar e falar, mas engraçado, o pai não faz isso comigo. Não abraça a gente, não fala nada pra gente, é um grosso, um cavalo, um estúpido, mas com outro, gentileza, uma bênção. Não, queridão, primeiro é aqui. Né? Não adianta o marido tratar bem as pessoas de fora, né? Com um abraço, com um beijo, com carinho, com respeito. O aniversário do amigo X, vou lá comprar um presente pro amigo e vou levar para ele. Peraí, é sua esposa. Como é que fica nisso aí? Não lembra do aniversário, não dá nada para ela, uma pão durice. Meu irmão, não, primeiro aqui, primeiro aqui. Primeiro é a casa. Beleza? As mulheres, aí cuida da amiga. A amiga fez aniversário, a amiga não sei das quantas, a amiga toma café. E o marido fica falando sozinho. Nossa, nunca faz um café para mim, nunca me chama para tomar café, nunca faz uma comida diferente para mim. Que história é essa? Primeiro, aqui. Beleza, gente? Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Nunca desista dela, porque a sua família é preciosa aos olhos do Pai. Tá joia? Vamos orar pelas mulheres. Hoje, dia 8 de março, né, gente? Dia Internacional da Mulher. A mulher é algo extraordinário, né? A mulher é algo lindo. Principalmente a minha aqui. Extraordinária, bênção. Eu digo que, né, eu não sou nada sem a minha esposa. Graças a Deus, já caminhando para 22 anos de casado, e graças a Deus eu encontrei uma ótima mulher. Fala pro Abner, que Deus te ilumine com uma mulher melhor do que a sua mãe, fiel. Que Deus te abençoe, uma mulher bonita, honesta, íntegra e temente ao Senhor. Então, eu sei que muitos estão aqui, muitas mulheres estão aqui, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Mulher é algo extraordinário, extraordinário, né? Mulher, não tem jeito, gente. Imagina, a mulher é tão extraordinária que tem um dia internacional para ela. Vocês já viram ter dia internacional do homem? Eu não conheço. E se tivesse, não dá ibope. Ninguém nem liga, nem os próprios homens iriam ligar, mas as mulheres, sim. As mulheres ligam, as mulheres se importam com isso aí. Né, Marcinho? Que Deus abençoe aí a nossa vida, poderosamente. Vamos orar, Pai. Eu quero abençoar aqui todas as mulheres que estão aqui com a gente hoje. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa tocar o coração delas, que o Senhor possa prosperar a vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja com cada uma delas, abençoando as mães que estão aqui, que cuidam do lar, que trabalham fora, cuidam das crianças, cuidam do marido. Deus dá força e graça sempre. Abençoe a todas. Senhor, eu quero orar para que o Senhor também traga cura, porque eu sei que muitas mulheres estão aqui abandonadas. Os maridos desistiram dessas mulheres, não investem nessas mulheres, não cuidam delas, Senhor. Tem misericórdia, Pai, e abençoa esta mulher. Traz cura agora para ela, uma restauração, um alento para o coração dela, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Eu oro, profetizo vitória sobre esta casa, sobre este lar. Que este lar seja um ambiente onde
se manifeste o poder e a graça de Deus no nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por todos aqui, Senhor. Todos que têm compartilhado, todos que têm estado junto aqui com a gente. Que o Senhor abençoe a todos, prospere a todos, derrame abundância sobre todos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Ah, que legal, Luiz, lá em Portugal. Amo a tua live. Obrigado, Luiz. Um abraço aí, que coisa boa, gente. Olha onde que a internet nos leva, né, gente? Então, um abraço aí pro pessoal de Portugal. Que Deus te abençoe, viu, Luiz? Abração para você. Obrigado de acompanhar a gente. Compartilhe com seus amigos aí, tá bom? Sempre vai ser um prazer para nós abençoar aí a vida de vocês com o que Deus tem feito na nossa vida. Nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos, somos falhos, mas recorremos àquele que é o autor da restauração. Vocês viram aí, nós estamos aqui trabalhando, né, para ajeitar a igreja e tudo mais, e quebrando parede, aquela confusão toda. Eu falei, nossa, você que já... Pastor Nelson, Deus abençoe, viu, querido? Deus abençoe sua vida aí. Você que já construiu sabe como que é complicado. É mais fácil fazer novo do que reformar. Todo mundo sabe disso, né? Quem já mexeu com reforma sabe. Nossa, é melhor fazer novo do que reformar. Mas Deus é especialista em reforma, em restauração. Deus é especialista em restauração. Pois é. E nosso lar aqui, que é isso aqui, gente, é um ambiente de cura, de restauração. Beleza? Então nós vamos ficando por aqui. Agradecido demais a Deus por tudo, gente. Tudo o que Ele tem feito. Deus é bom. E eu agradeço a Ele. Todos os dias. Estar aqui falando. Talvez hoje nós não poderíamos estar aqui falando de fé e família. Pelos grandes desafios da nossa vida. Mas graças a Deus, Ele tem sido fiel. Ele tem sido bom. Ele tem nos dado a graça e a força para continuar a proferir, a declarar que a sua casa, que a minha casa é o melhor ambiente de aprendizado. Que a sua casa e a minha casa é a maior representação de Deus nessa terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo no coração. Que você tenha sempre, claro, um amor de família.